Bom dia, irmãos. Vim trazer uma palavra para vocês. O Senhor tem falado muito comigo. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado, pela Tua graça e misericórdia, Pai. Que a Tua palavra não entre só em nossas mentes, mas profundamente em nossos corações, gerando transformação plena. Traz sobre nós convicção de pecado, que gere arrependimento, Pai. Que gere frutos de arrependimento, para que venhamos a nos conformar, a ser conformados mais e mais a Cristo, pela Tua graça, e sermos renovados com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor, através dessa palavra, fale conosco e nos traga transformação de mente, renovação de mente, purificação de nossas falhas e de nossos pecados, e o enchimento do Teu Espírito Santo, Pai, nos levando de joelhos a Ti, reconhecendo que o quão débeis pecadores nós somos e necessitados da Sua graça, Pai. Senhor, que nós vivamos o Evangelho, que sejamos o Evangelho, Pai. Que nossa confissão de fé tenha frutos, Pai. Frutos que nos conformem a Cristo, que conforme o nosso caráter ao Teu. Faça-nos mais santos e que nossos olhos, tal como os Teus olhos, Pai, abominem o pecado, Pai. Santifique nossos olhos, nosso coração e nossa mente, para que sejamos mais como o Senhor e menos como nós mesmos. Senhor, que nós venhamos a nos afastar de práticas que desagradam ao Senhor e que nos fazem separar do Senhor. Que nossa busca constante venha ser por comunhão profunda e plena com o Senhor. Uma comunhão que faça com que pareçamos mais com o Senhor. Com que nossa vida reflita a Sua glória. Sejamos um espelho que reflita Tua glória. E nos portemos como cidadãos do reino de Deus. Que não busquemos as coisas deste mundo, mas busquemos ao Senhor. Em primeiro lugar, que Tu sejas o centro de todas as coisas, Pai. Que o Teu Evangelho, que a Tua palavra, entre nos nossos corações e frutifique a 30, 60, até 100 por um, até que sejamos conformados à plenitude do varão perfeito que é Cristo. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu nomeei esse sermão com expressão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre adultério espiritual. Então, esse sermão se chama Somos Todos Adúlteros. Nossas rebeldias e a longanimidade de Deus. O texto base são os 3 primeiros capítulos de Oséias. Então venhamos aqui. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá.
e nos dias de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gômer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Desfavorecida, porque não mais a tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu à luz um filho. E o Senhor disse a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois povo meu, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Repreendei vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, dos que me dão pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que não se ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará, buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me é então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multiplicarei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal.
Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho. Arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram meus amantes. Pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Israel. Semearei Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és meu Deus. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de passas, comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homem de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e de sua bondade. Então, irmãos, porque eu escolhi somos todos adúlteros como o título desse sermão? Porque é a nossa realidade, irmãos. Infelizmente, nós somos adúlteros espirituais. Nós, todos os dias,
trocamos a Deus por alguma coisa oferecida por este mundo. Nós deixamos de buscar a Deus com todo o nosso coração por causa das distrações que esse mundo coloca aos nossos caminhos. Os nossos bezerros de ouro que construímos no nosso coração, os ídolos que temos no nosso coração, porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. E constantemente nós buscamos algo ou alguém para colocar, para dividir o altar que deveria ser somente de Deus. Nós temos profanado nossa vida com fogo estranho, com adoração estranha, com um evangelho alheio àquilo que o Senhor quer que vivamos. Estamos vivendo uma vida cristã alheia a quem do que o evangelho de Cristo nos fala para viver. Nós estamos transformando o evangelho em uma cartilha de regras a seguir, ou em uma lâmpada mágica para que Deus conceda tudo o que queramos. Mas o evangelho não se trata disso. O evangelho não trata de conseguirmos as coisas para a nossa vida terrena. A nossa vida terrena é passageira. Nós somos estrangeiros, peregrinos nessa terra. Não somos parte daqueles que se perdem com as coisas deste mundo. Não estou falando que é pecado. Não estou falando que é pecado você assistir uma série, um dorama, ouvir um estilo de música que você gosta que não seja cristã, ou sair com seus amigos. Mas sempre, quando isso toma o lugar de Deus nas nossas vidas, quando um famoso que você gosta começa a se tornar símbolo de adoração e veneração, eu falo isso por mim mesmo, que eu tenho que vigiar meus passos em relação a alguns idols de K-pop, eu admito, porque meu coração se inclina a tornar esses idols em verdadeiros ídolos, pessoas intocáveis. Mas como todos nós são pessoas falhas e pecadoras, nós somos falhas e pecadores. Deus não nos chamou porque somos melhores que outras pessoas. Nós somos pecadores e pela graça de Deus fomos redimidos e purificados, regenerados pelo sangue de Cristo e pela obra do Espírito Santo. Nós podemos conhecer a Deus em sua plenitude somente através do Espírito Santo revelando a Deus para nós. Temos que deixar de prostituir o Evangelho para fazer com que a igreja cresça. Do que adianta a igreja crescer em números e não crescer em cristãos realmente regenerados, transformados, que lutam diariamente para viver uma vida de santidade, para agradar a Deus, que lutam contra os seus pecados, que desejam matar sua carne, que desejam matar os pecados, morrer para este mundo e viver uma vida de autorrenúncia. Este é o Evangelho. O Evangelho não é esse evangelho barato que tem sido pregado ultimamente, com teologia da prosperidade, com teologia coaching. Não, o Evangelho é regeneração através do Espírito Santo. É
comunhão com Deus para ser transformado e viver a plenitude do Evangelho, praticando o Evangelho, pregando o Evangelho, sendo o Evangelho, sendo a palavra de Deus, sendo a Bíblia, que muitos lerão. Nossa vida tem que ser a Bíblia, que muitos lerão, para que através de nós o reino do Senhor cresça. O nosso papel neste mundo não é ser mais ricos, não é ter o carro do ano, não é crescer na boca dos ímpios como o maior empresário, não. Nosso papel é praticar boas obras, para que pelas boas obras que praticamos o nome do Senhor seja glorificado. O fim principal do homem. Deus criou o homem para quê? Para glorificar Deus e gozar nele. Nossa vida tem esses dois pilares: glorificar Deus e ser satisfeitos nele. Não podemos buscar satisfação nas coisas passageiras deste mundo, porque são falsas satisfações. Tudo que o mundo nos oferece pintando de ouro é falso. É uma falsa sensação de prazer, de satisfação, de alegria. A confiança e a esperança que o mundo nos oferece é falsa também. Nossa confiança e esperança tem que estar exclusivamente em Deus. Ele é a fonte da nossa esperança. Ele é a fonte que gera a vida. Por isso que nossa vida tem que partir dele, ser por ele, ser para ele. Temos que viver uma vida na qual vivamos por Deus, vivamos buscando a Deus, buscando o reino de Deus primeiramente, desejando a Deus como a corça anseia pelas águas. Que nossa oração não seja palavras vãs repetidas, mas que sejam palavras nas quais a gente realmente viva, que a gente realmente pratique, que o que a gente ouça, o que a gente leia, o que a gente cante nos nossos momentos de adoração, seja a nossa vida diária, que realmente oferecemos nossa alma, nosso coração, nosso tudo a Deus. Os jovens, lembrem do Senhor na sua juventude, entreguem sua juventude, seus dias, seus momentos a Deus, para que quando cheguem os dias maus, vocês estejam firmes com Deus, vocês adorem a Deus realmente em espírito e em verdade, não temendo a perseguição, como nossos primeiros irmãos, que foram mortos e perseguidos pelo Evangelho, e eles não negaram o Evangelho. Eles eram entregues para ser comidos por leões, e eles iam cantando, louvando a Deus, e por meio do testemunho deles, muitos dos seus perseguidores se converteram. É dessa maneira que temos que viver, testemunhando a Deus, de tal maneira que os que nos perseguem, que os ímpios que nos cercam, vejam a Deus em nós, e através de nossas vidas se convertam a Deus, se convertam dos seus maus caminhos. Mas antes, nós, a igreja do Senhor, temos que nos converter dos nossos maus caminhos, para que Deus derrame o Espírito Santo dele em nós e haja o avivamento. Temos que nos arrepender dos nossos adultérios, das nossas prostituições, que temos deixado a Deus por coisas passageiras. Temos colocado, por vezes, nossos times de futebol acima de Deus, nossas famílias,
os filhos, os pais colocando os filhos acima de Deus, os filhos colocando os pais acima de Deus. Ou inclusive nós jovens temos colocado nossas amizades à frente de Deus. As coisas que nos dão prazer. Temos colocado entretenimentos que são alegrias momentâneas, que são satisfações momentâneas à frente de Deus. Temos que consagrar nossas vidas e entregar nossas vidas a Deus no todo. Não é só uma parte, não é só uma parte das nossas vidas ou uma fração do nosso tempo. Não é só um domingo à noite. Um domingo à noite é só uma bateria que recarga as nossas energias para a semana. Mas nossa semana tem que ser aos pés da cruz, buscando arrependimento, transformação, a ação do Espírito Santo em nós, nos conformando à plenitude do varão perfeito. A ação do Espírito Santo em nós, nos enchendo de toda a plenitude de Deus, nos conformando ao caráter de Deus, colocando em nossas vidas todos os atributos comunicáveis de Deus: justiça, amor, sabedoria, santidade. Não há evangelho sem santidade. Santidade é uma das premissas do evangelho, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta ser por boas obras ou por frutos de justiça. Sem santidade, sem uma vida de santidade, sem uma vida que você desenvolva a sua salvação em santidade, com temor e tremor diante de Deus, vivendo uma vida reverente, cuidado, que por mais que achamos que não pequemos, nós pecamos. Nossa boca urde veneno, urde pecado. Se não fosse pela graça de Deus, ninguém buscaria a Deus, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Outrora caminhávamos nos impérios das trevas. Nosso diagnóstico está lá em Romanos 3, do 9 para frente. Não há um justo, nenhum sequer. Ai de quem se apoiar na sua própria justiça e não na de Cristo, esse também se perderá, porque segundo a palavra do Senhor, não há nenhum justo. A parte de Cristo não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Nossa língua, a parte do Senhor, é uma flecha que não tem como recuperar. É uma flecha envenenada, usada para machucar, para lastimar as pessoas, para julgar de forma indigna. Temos que antes ver a trave nos nossos olhos antes de julgar o próximo. Temos que ver os pecados com os quais lutamos e se realmente lutamos contra ele. Cuidado, irmão, cuidado, porque não é só pecado na ordem sexual que importa. Não é só bebedeira, não é só idolatria, porque se for por só idolatria, somos todos idólatras. Ou idolatramos uma imagem de família que queremos, ou idolatramos um famoso, ou idolatramos nosso time de futebol, ou idolatramos nosso próprio ego. Que outra coisa que temos que tomar cuidado, ego. Temos que pedir para Deus que o Senhor a cada dia destrua nosso ego, destrua nossos intentos de se tornar igual a Deus, porque foi isso que levou Lúcifer a cair. Quem nós somos para buscar nossos prazeres, satisfazer nossos prazeres? Isso é idolatria, é nos colocar um trono acima de Deus. Quando buscamos nossos prazeres em detrimento à vontade de Deus, estamos sendo idólatras.
idólatras a nosso próprio eu, a nossa carne. E outra, gente, nosso testemunho é o mais importante. Gente, que negócio é esse? Que desculpinha esfarrapada é essa de a gente não bebe, mas come? Mas no mesmo trecho que fala de bebedice, o que o apóstolo Paulo fala? Glutonaria. Glutonaria também é pecado. Comer a mais do que você aguenta é pecado. Glutonaria é pecado. Todos nós estamos suscetíveis a esse pecado, porque nossa natureza é caída. Todos estamos suscetíveis a qualquer pecado, pela nossa natureza caída. Então, gente, pare de ficar apontando os outros. Aponte para si mesmo. Se lance aos pés de Cristo. Peça perdão pelos seus pecados. Temos que pedir perdão pelos nossos pecados diariamente. Porque por mais que não pequemos em uma área, pecamos em outra. Porque somos falhas. E nós, assim como Deus abomina o pecado, nosso chamado como cristãos é abominar o pecado, tal como Deus abomina o pecado. Por isso que temos que pedir que Deus purifique nossos olhos, para que não possamos ver o mal, para que não venhamos a relativizar um pecado como um pecado gigantesco e outro pecado como um pecado inexistente. Pecado é pecado, não importa o tamanho. Gente, pelo amor de Deus, vivam, portem-se de modo digno do Evangelho. Temos que nos portar de modo digno do Evangelho. Temos que pensar tudo aquilo que seja digno de bom nome e que glorifique a Deus. Assim como nosso coração deve ter ânsia pelas coisas que glorificam a Deus. Devemos pedir diariamente a transformação dos nossos corações, porque temos corações caídos, inclinados ao mal. Mas temos que pedir para que Deus conforme o nosso coração ao dele. Coração santo, justo, misericordioso, amoroso, fiel. Senhor, pedimos isso a Ti. Pai, que o Senhor ouça a nossa oração. Traz sobre nós convicção de pecado, plena convicção de pecado que nos leve a agonizar em arrependimento, pedir perdão, pedir restauração. Que Teu Espírito Santo desça sobre nós. Pai, que a Tua palavra esteja em nossos corações e nos leve cativas ao Senhor diariamente. Que vivamos pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho, com o intuito de fazer que Teu reino avance e o Teu nome seja glorificado. Que cresça o Senhor em nós e diminua cada vez mais o que vem de nós, o que procede de nós em nós seja extinguido, que o Senhor cresça e apareça, que vivamos a cruz de Cristo diariamente. Senhor, que realmente já não vivo mais eu e Cristo vive em mim seja o que define a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo, portanto já não vivo eu, Cristo vive em mim, e essa vida que vivo para a glória de Deus. Portanto, para mim, a morte é lucro.
Morrer para esse mundo tem que ser lucro para o cristão. É lucro. Perder as coisas deste mundo que são passageiras. Fincar sua vida em Jesus, no Evangelho, com os olhos fixos na eternidade, com a eternidade gravada em nossos olhos. Este é o lucro do cristão. Não é ser rico nessa terra. Não é juntar tesouros nessa terra. É juntar tesouros para com Deus. É crescer em comunhão com Deus. É abandonar todos os nossos ídolos que fazemos no nosso coração. É nos arrepender de todos os adultérios e prostituições que constantemente fazemos contra Deus. Inclusive de prostituirmos o Evangelho. Para trabalhar somente em coisas que não importam para a salvação. O Evangelho não é uma ferramenta de autoajuda, não é para colocar o homem onde ele não deve estar. Devemos orar como Jesus orou. Seja feita a tua vontade, não a minha. O Deus que nós servimos não é o Deus que cumpre os seus sonhos, mas ele destrói os seus sonhos, porque ele sabe os nossos sonhos, ele destrói os nossos sonhos, porque ele sabe o que é mais valioso para nós. Ele sabe que os sonhos dele, que os propósitos deles para a nossa vida, que a vontade dele para a nossa vida é o melhor que tem. E os nossos sonhos, por muitas vezes, estão ligados ao fato do nosso coração ser enganoso. Irmãos, vigiemos e oramos. E oremos para que não caiamos em tentações. Tentação de falar mal dos outros, de comer mais do que deveríamos comer, de desejar, cobiçar aquilo que não pertence a nós, de olhar para uma donzela, para uma moça, com os olhos cheios de sensualidade, imoralidade e impureza. De cobiçar no nosso coração. Não importa, você cristã, você cristão e você cristã, cobiçar no seu coração homens e mulheres que não devem, que não pertencem a você. Desejar no seu coração já é adultério. Olhar para alguém com intenção impura já é adultério. Por isso que eu falo que somos adúlteros, não somente na área espiritual, mas também na nossa vida. Toda vez que olhamos de um modo indigno para uma pessoa e a cobiçamos e a desejamos no nosso coração, já somos adúlteros. Isso principalmente aos jovens. Não caia no engano de achar que uma olhadinha a mais não faz mal. Faz mal sim, é pecado, é adultério. Jesus falou isso. Todo aquele que cobiçar e desejar no seu coração já cometeu adultério. Então, irmãos, vigiemos e oremos. Busquemos mais a Deus e menos as coisas desse mundo. Não sejamos adúlteros. Arrependamo-nos dos nossos adultérios e das nossas prostituições e abandonemos caminhos que desagradam a Deus. Vivamos no centro da vontade de Deus, que Ele seja o começo e o final de tudo que fazemos no nosso dia a dia. Que Deus seja o primeiro e o último nas nossas vidas, para que quando a gente morra, para que quando morramos, possamos encontrar com Ele. E antes possamos dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde já a coroa já me está proposta. Senhor,
Que a nossa vida seja para o Senhor, para que ela valha a pena. Que a gente não busque por coroas nessa terra. Não. Que a gente busque pelo Senhor e pela plenitude do Teu poder, pela plenitude do Teu caráter em nós, pela plenitude da Tua vida em nós. Senhor, que essa palavra, não só para os meus ouvintes, mas também para mim, Pai, seja como uma espada de 2 gumes que penetre e gere temor e tremor, gere tristeza e arrependimento genuíno, para que sejamos mais como Cristo e menos como nós mesmos. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus.